Vem cá, você acha que o chavismo tem algo de útil para ensinar a esquerda brasileira? Olha, teve muitas coisas na Venezuela que eu não gostei, tá? Mas o chavismo tem muitas coisas úteis para ensinar para a gente, sim. Eu diria que o fundamental, o ponto óbvio, o ponto mais fundamental é entender, pelo menos ali a partir do golpe do Chaves, a necessidade de sustentar a força política numa força real, numa força capaz de ser violenta, né? De organizar, não só em relação ao exército, mas de organizar também o povo em armas por meio das milícias bolivarianas, né? Que eu acho que esse hoje é o fator principal com o qual a gente se enfrenta aqui no Brasil, né? O que os militares farão? Na Venezuela, é uma questão resolvida, né? Eles Até certo equacionaram o ponto, problema. sim. É, Pedro, você é autor do livro, você é autor do livro é, Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. Esse livro, ele, repito aqui, ele foi lançado pela editora Baioneta, junto com a revista Ópera, e você escreveu esse livro junto com o André Ortega. Eu te faço uma pergunta. Qual é a caracterização que você faria do governo Bolsonaro? Seria possível classificá-lo como fascista? Que bom que você fez essa pergunta. Eu imaginei que você faria essa pergunta, inclusive. Eu caracterizaria o governo Bolsonaro, antes de tudo, como um governo militar ou um governo de tutelagem militar. O Bolsonaro, especificamente, como figura política específica, sem dúvidas, ele tem elementos fascistas muito evidentes, é um fascista efetivamente. A sua base tenta ser mobilizada em torno de motes fascistas, mas eu diria que existe uma discussão. O pessoal discute muito se o Bolsonaro é ou não fascista, e às vezes eu tenho a impressão que é assim, é para não discutir o mais importante, o mais óbvio, que é o problema militar. Inclusive um problema militar que já foi discutido aí na década de 60, 70, sobre se os golpes militares no Brasil representavam ali uma força fascista, governos fascistas, né? Eu até tenho minha opinião quanto a isso, mas eu acho que se a gente está falando de fascismo, a gente tinha que parar um pouco de olhar o que é o Viktor Orbán, o que é a Marine Le Pen, seja lá o que for, e olhar o que é a experiência histórica, quando se falou em fascismo na América Latina. A experiência histórica mais importante em que se falou em fascismo na América Latina foram ali as ditaduras militares e foram experiências em que os militares estavam diretamente envolvidos, né? Inclusive, aqui no Brasil, a gente teve a experiência da Ação Integralista Brasileira, que era um movimento fascista e de inspiração clara ali no fascismo italiano e no hitlerismo. Só que os integralistas eles vão ter mais poder como militares, e inclusive os militares, ao mesmo tempo que eles colocam a força dos integralistas a favor de si, né, ali no Estado Novo, eles também vão reprimir essa força, essa organização integralista. Então, eu diria que a questão fundamental para quem quer discutir fascismo no Brasil e na América Latina no geral é discutir militares. Essa seria a questão decisiva. Tá certo. Pedro, deixa eu te ler aqui uma pergunta de um xará seu, que, aliás, também foi, durante vários anos, editor do Opera Mundi. Um grande amigo, aliás, Pedro Aguiar. Ele pergunta assim: Pedro, você avalia. Aqui é ópera com ópera, Pedro com Pedro. Pedro, você avalia que a imprensa empresarial é cúmplice ou míope em relação ao poder do partido fardado ou partido militar? A mídia finge que não vê ou está de braços dados com os militares? Certo. Eu diria que, a princípio, no começo ali do governo Bolsonaro até
talvez o pico da pandemia, né, a imprensa estava fingindo que não via, né? Hoje ela finge, eu diria que ela vê fingindo que não é um problema, né? Porque existe aí, uma coisa é você não tratar do tema, que era como as coisas vinham sendo tocadas, e outra coisa é o que a gente vê agora, que é a imprensa tocando no tema, mas como se a fonte da instabilidade, a fonte das crises que envolvem os militares fossem o Bolsonaro, que os submete, os organiza e se beneficia disso. Na minha concepção, no mínimo, eu diria primeiro que os militares são aí decisivos nessa relação Bolsonaro-militares. Quem tem mais poder são os militares. Mas mesmo que a gente não queira reconhecer isso, no mínimo a gente tem que entender que pelo menos então é uma coisa só. Porque efetivamente esses discursos do Bolsonaro que parecem muito estranhos, parecem muito absurdos, etc., estão rondando a caserna ali abertamente há muito tempo, pelo menos desde a década de 90. Figuras como, por exemplo, o general Coutinho, no livro dele, O Gramscianismo no Ocidente, uma coisa assim, expondo essas teses de gramscianismo cultural, de que o PT é uma força comunista. Isso aí está no livro do Coutinho, publicado pela Bibliex, pela Biblioteca do Exército. Isso é importante pontuar. Então, todo esse tipo de loucura bolsonarista está presente na nossa caserna lá. E parece, assim, teve tanto tempo para alguém olhar para isso, para a imprensa olhar para isso seriamente, que eu sinto que tem um jogo aí em que não querem tratar desses problemas, talvez até com uma preocupação legítima, né? Na ideia, né? Na origem, mas que leva à derrota, que vamos tentar manter boas relações aqui com os militares, vamos tentar tomar chá com eles, não sei o quê. Você toma chá de um lado segurando uma caneta e o cara do outro lado com ferro, eu diria que no mínimo é um chá desigual, né? É mais ou menos como tentar domesticar um texugo.